É isso aí, pessoal, vamos lá. Então aqui, ó, a live que a gente teve hoje à tarde, né? Foi sobre os principais indicadores demográficos, principalmente sobre algumas pegadinhas que costumam aparecer aí, tá bom? Então a gente falou sobre pirâmides etárias, já falamos sobre alguns indicadores demográficos, né? Taxa de natalidade, expectativa de vida, mas de onde vem tudo isso? Bom, esses indicadores demográficos, eles vêm de várias fontes diferentes. A principal, a oficial, é o IBGE e os estudos que o órgão faz, principalmente os censos demográficos, acontece a cada 10 anos. Teve um em 2010 e agora teria um em 2020. Por enquanto ele está adiado, tá certo? Mas vamos dar uma olhadinha aqui em alguns principais, tá bom? Densidade demográfica, taxa de fertilidade, taxa de natalidade, taxa de mortalidade infantil, crescimento vegetativo ou natural é a mesma coisa, crescimento populacional total e a taxa de imigração. Vamos tratar aqui de alguns desses, tá bom? Alguns exemplos aqui de como o Brasil estava num levantamento de 2015. Então, uma taxa de fertilidade. Deixa eu ligar meu sabre de luz aqui, ó. Uma taxa de fertilidade, taxa de fecundidade ou fertilidade de 1,72 em 2015. O que quer dizer isso? É o número médio de filhos por mulher, tá? Então, cada mulher tinha, em média, 1,72 filhos. Isso não quer dizer que nasce um filho e uma perna, né? É uma média. Se uma mulher tem 0 filhos, outra mulher tem 1 filho, outra mulher tem 3 filhos, a média, então, do Brasil é de 1,72 filhos por mulher. Isso já é uma média baixa, tá? Comparado com outros países, o Brasil já está numa média aí de taxa de fertilidade próxima a alguns países europeus ou alguns países mais desenvolvidos socialmente do que nós. Tá? Isso quer dizer que, num futuro não muito distante, o número de nascimentos no Brasil não vai conseguir suprir o número de mortes, ou seja, a população vai começar a diminuir no Brasil daqui a algumas poucas décadas, tá bom? Taxa de natalidade são quantos a cada 1.000 habitantes a taxa de nascimento por 1.000 habitantes, por isso o símbolozinho aqui de porcento, ó, tem 1, 2, 3 bolinhas representando os 3 zeros do 1.000, tá? Então a cada 1.000 habitantes, 14,16 aí nascimentos, tudo bem? Em 2015. Taxa de mortalidade a cada 1.000, 6, mais ou menos 6 a cada 1.000, tá? Isso quer dizer que nasce mais do que morre no Brasil, então nossa população tem um crescimento natural positivo por enquanto. Mortalidade infantil, 13,82 a cada 1.000, tá? 1.000 nascidos vivos. É muito maior do que a mortalidade total. A mortalidade infantil ela é separada mesmo porque os bebês, infelizmente, são muito mais frágeis, né? Então, uma diarreia muito severa pode matar um bebê, uma queda pode matar um bebê. Então, a mortalidade infantil ela é separada da mortalidade, da taxa de mortalidade geral, bem? E outros fatores nós vamos ver agora para frente. Antes de a gente continuar, só uma comparaçãozinha do Brasil com alguns outros países, tá? Vamos começar com esse quadrinho aqui, ó. Temos aqui Canadá, Estados Unidos, Alemanha e Brasil e alguns índices demográficos. Ó, mortalidade infantil, esperança de vida, né? Expectativa de vida. Idosos, pessoas maiores de 65 anos. Imigrantes. E taxa de natalidade a cada 1.000 habitantes. Esses dados são para 2012, tá certo? Então, olha só o Brasil em comparação. Mortalidade infantil, Canadá 4,9, Estados Unidos 6, Alemanha 3,5, Brasil 20,5 em 2011. Ou seja, uma taxa de mortalidade infantil alta comparada com países mais desenvolvidos que nós. Tá bom? Esperança de vida entre mulheres e homens é diferente. As mulheres vivem alguns anos a mais do que os homens em média, tá? Em parte porque elas não tentam pular de skate pela escada sem capacete, para botar vídeo na internet, né? Por aí vai. As mulheres se cuidam muito mais, visitam os médicos com muito mais regularidade. Isso reflete, entre outras coisas, reflete na maior esperança de vida delas, tá bom? Então, vamos aqui nas mulheres. Canadá, média de 84 anos de vida, Estados Unidos 81, Alemanha 82, Brasil 76. Vamos para os homens.
Canadá 78, Estados Unidos 76, Alemanha 77, Brasil 69. Isso é uma média do país. Ou seja, tem regiões que as pessoas duram um pouco mais do que isso e regiões que as pessoas duram um pouco menos do que isso, tá? Isso para 2012, tá bom, pessoal? Hoje em dia isso deu uma subidinha, mas não subiu muito não. Idosos com mais de 65 anos. No Canadá, quase 16% da população tem mais de 65 anos. Nos Estados Unidos, praticamente 13%. Na Alemanha, mais de 20%, mais de um quinto da população tinha mais de 65 anos em 2012. Isso é bastante coisa. E no Brasil, 6,7%. Em 2012 tínhamos poucos idosos. Hoje em dia continuamos ainda com pouco, mas essa taxa vem aumentando cada vez mais. Tá? Imigrantes por 1.000 habitantes. Lembra que imigrantes é a população que entra no local, tá? Canadá, em destaque aqui com mais imigrantes. Estados Unidos, 3,6 imigrantes a cada 1.000 habitantes. Alemanha, 0,7 imigrantes a cada 1.000 habitantes. Brasil, negativo. Isso quer dizer o quê? Saem mais brasileiros daqui do que entram estrangeiros. Isso em 2012, tá bom? O Brasil é um país que tem uma proporção de imigrantes em relação à sua população total muito baixa, tá? E taxa de natalidade, Canadá 10,3, Estados Unidos 13,7, Alemanha 8,3 e Brasil 17,5. Uma taxa de natalidade maior do que a dos outros, mas não tão diferente assim. Não tão diferente quanto, por exemplo, a mortalidade infantil. Tá? Vamos vir aqui para esse quadrinho do lado. Mortalidade infantil em locais do planeta, nos diferentes continentes do planeta e o Brasil em comparação. África, quase 79 a cada 1.000 nascidos vivos. Ásia, pouco mais de 39 a cada 1.000 nascidos vivos. Brasil, pouco mais de 21. Repara, pessoal, aqui é 2010 o dado, e no quadrinho aqui do lado ó, era 2012, por isso que está diferenciando o dado de mortalidade infantil. Aqui está 20, aqui está 21, tudo bem? Oceania 21,6, América Latina e Caribe na média 20,3, Europa 7, América do Norte 5. Pessoal, esses números todos não são tão importantes assim. Tu não precisa decorar isso daqui, esquece. O que é importante? É você saber relacionar esses números. Por exemplo, uma questão de segunda fase de vestibular ou uma questão do Enem pode trazer para você essa figurinha aqui, um quadro desse. E perguntar para ti, por que será que o continente africano tem uma taxa de mortalidade infantil muito elevada? Então você tem que, na verdade, saber interpretar esses números. Foi o que a gente fez lá com as pirâmides demográficas. Tá? Você tem que aí tratar de assuntos como saneamento básico, água tratada, disponibilidade de água tratada, né? Sistema de saúde, disponibilidade de hospitais, se o sistema ele é atualizado, se ele é mais precário. Então, com certeza, no continente africano, infelizmente, a gente tem um sistema de saúde em muitos países que nem leitos de UTI equipados eles vão possuir. Tá? E claro que isso vai refletir na taxa de mortalidade infantil. Muitos não têm saneamento básico. O Brasil mesmo tem várias regiões, inclusive nas grandes cidades, que não têm saneamento básico, que não têm água tratada. Isso reflete no nosso número de mortalidade infantil, com certeza. Tá? Os locais que têm menor mortalidade infantil é porque tem um acesso muito melhor a esse tipo de serviço para prevenir que as crianças morram ao nascer, tá bom? Então é esse tipo de discussão que é importante saber. É aquilo que eu falei para vocês. Se durante aqueles momentos de ócio, né, tu tá no banheiro, em vez de ficar jogando no celular, quer dizer, joga no celular, mas também dá uma pensadinha, né? Vai tomar banho, deu aquele momento de insônia, dá uma pensadinha. Se tu conseguir achar 2 fatores e explicar eles para isso que acontece aqui, ou para outras relações com indicadores demográficos, legal, tá ótimo, pessoal. Vocês não precisam explicar tudo. Vocês têm que ficar à vontade em fazer uma boa explicação para 2, no máximo 3 fatores. Tá bom? Falando de taxa de natalidade, de mortalidade infantil, falando de envelhecimento de população. Vocês têm que ir treinando isso, não só com geografia, com todas as disciplinas. Tá bom? Nesse último quadrinho aqui, ó,
é interessante a gente falar da transição demográfica. Lembra que transição demográfica é a mudança que a população vai passando, ela vai envelhecendo ao longo do tempo, tá certo? Aqui tem alguns países, ó. Aqui nós temos o Japão, Bielorrússia, Bulgária, Hungria, Moldávia, Rússia, Ucrânia, Letônia, Albânia, Croácia e Sérvia. Todos países europeus menos o Japão. Né? E alguns períodos, ó, de 1950 a 55, de 80 a 85, de 90 a 95, de 2000 a 2005 e de 2005 a 2010. E essa figura mostra o índice de aumento natural da população, porcentagem para cada 1.000 habitantes. Olha que interessante. No primeiro período aqui, de 50 a 55, todos os países tinham um índice de crescimento positivo. Ó. O que isso quer dizer? Nasce mais pessoas do que morrem. Tá? No próximo período, de 80 a 85, a Hungria já apresenta um índice negativo. Ou seja, está morrendo mais gente do que nascendo. Isso já é um sinal de transição demográfica mais do que avançada. Né? O país já está começando a envelhecer. Ou seja, ao passar dos anos, a Hungria vai ter mais habitantes idosos do que novos. Isso lá nos anos 80 do século passado, pessoal. Estamos falando aí de 30 anos atrás, mais de 30 anos atrás. Tá? De 90 a 95, Bielorrússia, Bulgária, Hungria, Rússia, Ucrânia, Letônia e Croácia já estão no negativo. Olha lá. De 2000 a 2005, outros países também vão para o negativo. Inclusive, um destaque aqui para a Bielorrússia, para a Ucrânia e para a Bulgária, perdendo aí 6% da população a cada 1.000 habitantes nesse período. É bastante coisa. Tá? É bastante coisa. E de 2010 a 2005, praticamente todos com crescimento negativo, menos a Albânia. Tá? O Brasil ainda não chegou no crescimento negativo, mas a gente está indo nessa direção. Já discutimos isso. O cara pode trazer para você uma tabela dessa de crescimento, chegar ao crescimento negativo, te perguntar causas e consequências. Lembrem-se disso, isso que é importante. Quais são as causas de um crescimento negativo? O que causa a diminuição dos índices de natalidade e o aumento dos índices de mortalidade, ou a diminuição do índice de natalidade e mesmo que a mortalidade se mantenha, a natalidade diminui tanto que os nascimentos não são suficientes para repor a população. Então pensa com você aí. Tenta fazer esse raciocínio. O que será que explica a diminuição dos índices de natalidade? A gente já conversou sobre isso. Pensa aí. Se der dúvida, fala comigo ou conversa com os amiguinhos. Pesquise na internet, certo? Mesma coisa, outra coisa aqui, a população vai ficando cada vez menor, nascendo cada vez menos gente, então a população vai envelhecendo. Quais são as consequências da população envelhecida? Quem vai ser a força de trabalho? O que os países fazem para tentar reverter esse cenário de envelhecimento? Pensa aí. Se não souber, ou se ficar na dúvida, pesquise na internet, converse com seus amiguinhos e fale com o teacher também se precisar, tá certo? Vamos continuando então. Aqui, pessoal, essa figura eu acho muito interessante porque desmistifica algumas coisas que são faladas ainda hoje. Que a gente traz de casa, às vezes nossa avó, aquela tia, aquele tio, vem com aqueles comentários que muitas vezes são preconceituosos, tá? E envolvem na grande parte a região nordeste do Brasil, principalmente quando a gente fala de indicadores demográficos. Ah, pobreza, ah, tem muito filho, ah, não sei o quê. Muitas coisas que são senso comum, que na verdade estão erradas, ou estão ultrapassadas há décadas. No caso aqui, essa figura eu acho legal, taxa de natalidade no Brasil. Ano de 91, ano de 95, ano 2000, 2005, 2010, nosso último censo. Repara que a região com maior taxa de natalidade é a região norte. E eu já escutei falar várias vezes, tá? Ah, região nordeste, o pessoal tem muito filho. Aí começa a criticar a Bolsa Família e criticar, pessoal. Não caiam nesse papo. Vocês são estudantes e são estudantes que têm uma massa crítica aí. Tá? Então pesquisem quando vocês ouvirem alguma coisa que parece que está errada, tá bom? Região norte é a região do Brasil com as maiores taxas de natalidade há décadas, tudo bem? A região nordeste já está com índices de natalidade equivalentes ao resto do Brasil faz tempo. Olha aqui,
Desde 2005, os últimos estados, de 2005 para 2010, os últimos estados reverteram isso. Tudo bem? Então a gente tem uma taxa de natalidade baixa no Brasil e ainda um pouquinho mais alta na região norte, mesmo assim nem tão alta assim. No Brasil a gente tem cada vez menos nascimentos. Pensem nisso. Vamos lá para as pegadinhas clássicas, tá? Falar de densidade demográfica primeiro. Pessoal, isso aqui gera uma confusão na cabeça dos criaturas. Por quê? Vamos lá. Densidade demográfica é a relação da população com a área que ela ocupa. Vamos pegar um exemplo bem banal do trem. O trem tem um vagão que é do mesmo tamanho sempre. Na hora do pico, na hora de pico, tá detonando, uma galera entrando no trem, o vagão do trem não aumenta de tamanho. Mas começa a entrar gente demais. Então o trem fica muito ocupado. Dizemos então que o trem está muito povoado. Não importa a população do trem, não importa quantas pessoas tem no vagão, ele está muito povoado. Na hora do pico, está lotado. Quando você pega o trem em horários vazios, o vagão é do mesmo tamanho ainda. Só que tem pouca gente lá dentro, então ele não está tão povoado assim, não está tão ocupado. Então a densidade demográfica é justamente essa ocupação do espaço. O espaço está muito ocupado, o espaço está pouco ocupado. Então repara, a densidade demográfica tem uma relação com o tamanho do lugar, com a área do lugar. Dois exemplos aqui, ó. Balneário Camboriú, ótimas praias, lugares legais para visitar. Santa Catarina, maravilha. E Joinville, Santa Catarina também, maior cidade do estado, outra beleza. Só não tem praia. A praia é ali perto, mas vamos lá. População total da cidade de Balneário Camboriú, quando eu peguei esses dados, se não me engano, eles são de 2010. Tá? 102 mil habitantes, legal. População de Joinville, quase 500 mil habitantes. Grande. Repara que Balneário Camboriú tem praticamente 5 vezes a menos habitantes do que Joinville. Só que olha o tamanho de Balneário Camboriú. Só 46 km². Olha o tamanho de Joinville. Mais de 1.100 km². Quando tu faz a relação, então, número de pessoas e o território, olha só a densidade em Balneário Camboriú. Mais de 2.000 habitantes por quilômetro quadrado. E em Joinville, 438 habitantes por quilômetro quadrado. Isso aqui que é a densidade demográfica. Ó. Isso aqui que é a densidade demográfica. É a relação espaço-população. Ai, professor, eu vou ter que calcular. Não, pessoal. Numa prova de geografia, o cara não vai te pedir para calcular isso. Ele vai te pedir para você explicar consequências da densidade demográfica elevada ou baixa, né? Por que determinado local tem uma densidade demográfica muito alta ou muito baixa, quais são as causas e consequências disso. Isso que ele vai pedir para você. Tudo bem? Qual é a pegadinha aqui? A pegadinha é que o cara trata, às vezes, de confundir a sua cabeça com as palavrinhas povoado, que tem a ver com densidade de população, e populoso, que tem a ver só com o número de pessoas que moram lá, não importa o lugar. Então pensa no trem. Se o trem está muito ocupado, você fala que o trem está povoado, é a densidade. Se eu só falo assim, no trem tem 500 pessoas, não interessa se está denso ou não. Estou falando só da população do trem, só o número da população é aqui, ó, populoso. Estou falando se o trem está muito ocupado ou não, é aqui, ó, povoado. Tá? Então essa é uma pegadinha clássica. Atrapalha a gente às vezes. Então, povoado é se está ocupado, populoso é se tem muita gente. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Densidade demográfica por país no mundo, esse mapa é de dados de 2007. Tá bom? O país mais populoso do mundo é a China. Ele é o primeiro em número de população. O segundo em população é a Índia. Está aqui, ó. Então a Índia está aqui e a China é esse laranjinha. Então repara que a China, por mais que seja o primeiro em população, então ela é o mais populoso, ela não é o mais povoado, porque ela tem um território grande. Em compensação, a Índia tem uma população enorme de mais de 1 bilhão de habitantes, mas o território não é tão grande assim. Então ela tem uma densidade demográfica maior. Vamos ver outros exemplos aqui. Ó. Olha aqui o Japão. O Japão está com uma densidade demográfica grande. Por quê? Porque ele tem um território pequeno. Então a quantidade de pessoas que moram lá ocupa bastante o território. Então ele é um território povoado, porém não é tão populoso quanto a China. Tá bom?
Então, quanto menor for o território, maior é a tendência de ele ser muito ocupado. Vamos ver o Brasil. Deixa eu pular essa questão. Vamos ver o Brasil. Aquela questão a gente já fez na live, né? Então, vamos direto aqui. Brasil, pessoal, olha só que legal. A densidade do Brasil, como ela se distribui pelo território de modo não homogêneo. O Brasil tem muito mais concentração de população nas áreas próximas ao litoral. Na região sudeste, que ela dá, a concentração vai um pouquinho para o interior, mas na região sul e nordeste, muito próximo ao litoral. E o resto do Brasil, quando tu vai para o centro-oeste, para a região norte, vai ficando cada vez menos povoado, olha só. Vai em direção à Amazônia, cada vez menos povoado. Então, a densidade demográfica do Brasil ela é distribuída de modo heterogêneo, então diferente, com a maior parte da população concentrada no leste do nosso território, próximo ao litoral. As grandes cidades, as maiores cidades do Brasil estão aqui nessa faixa. As grandes atividades econômicas do Brasil estão aqui nessa faixa. As atividades ligadas à indústria, os portos para exportação, os serviços estão nessa faixa. Isso, pessoal, é muito importante. Vocês entendendo isso daqui, ó, uma questão pode fazer inúmeras relações. Por exemplo, o cara pode falar de Mata Atlântica e perguntar: nossa, a Mata Atlântica é tão devastada no Brasil, como você explicaria essa devastação da Mata Atlântica? Ou cite para mim 2 motivos dessa devastação da Mata Atlântica e explique o porquê. Isso é fácil, uma questão de segunda fase. É fácil. Tá? Olha só esse mapa do Brasil, dá para fazer um paralelo bem legal aqui, né? Ó, a concentração de população brasileira ela está totalmente sobreposta ao bioma da Mata Atlântica. Por isso, a Mata Atlântica foi muito, muito desmatada. Para abrir espaço para as cidades, para matéria-prima para essas cidades, para usar também abrir espaço para lavouras, para usar de matéria-prima para as indústrias, não só para as cidades. Tá? E além disso, ela é ocupada desde a época da colonização do Brasil. Quando chegaram aqui os portugueses, eles também chegaram pela Mata Atlântica, né? Então, a ocupação do território começou por ela. Então você vê aí, a gente está falando de população e fazendo cruzamento com biomas. Então, pessoal, fiquem espertos. Minha luz falhou. Aí, fiquem espertos porque isso pode aparecer, tá? Mas se vocês tiverem craques aí na relação, para vocês vai ser uma boa. E a parte vazia do Brasil? Olha aqui, a parte mais vazia do Brasil é a parte da Amazônia, região norte. Aqui nós temos o chamado vazio demográfico. O que quer dizer isso? Muito pouca população, baixa densidade demográfica. Em alguns locais da Amazônia, você vai ter menos de 2 habitantes por quilômetro quadrado. Em alguns locais das áreas mais povoadas do Brasil, isso vai passar de 5.000 habitantes por quilômetro quadrado. Então, olha a diferença. Pensa aí contigo, quais as implicações de 5.000 habitantes por quilômetro quadrado? Né? O que isso pode ter de consequência para, por exemplo, abastecimento de água? Para, por exemplo, um aquecimento local, uma ilha de calor, por exemplo. O que isso pode ter em relação a consumo de matéria-prima, a impactos nos biomas? Olha, pessoal, cada pergunta dessa é uma questão. Tá? Então, aqui o nosso vazio demográfico ele sofre a pressão pelas bordas. Conforme as atividades econômicas vão chegando na Amazônia pelas bordas, tanto aqui ó, de leste para oeste e de sul para norte, vão encontrando a floresta e vão fazendo as famosas áreas de desmatamento, queimadas, né? As principais estão aqui pelas bordas. É a nossa fronteira de expansão agrícola, né? Nossa fronteira agrícola comendo a Amazônia pelas beiradas, tá bom? Ó, esse slide foi super importante, essa discussão também, então posso ir embora. Outro indicador que também, quando aparece, pode gerar um pouco de confusão, né? É o crescimento vegetativo ou crescimento natural. Às vezes ele tem a confusão com o crescimento populacional total. Qual é a diferença dos dois? Bom, o primeiro, como o nome já diz, é o crescimento natural. Quer dizer que isso leva em consideração coisas naturais. Então é nascimentos e mortes. Tá? Você vê a diferença de taxa de mortalidade e taxa de natalidade. Isso vai ser igual ao crescimento vegetativo ou crescimento natural. Como assim? Ué, se morrer 5 pessoas e nascer 10,
A grosso modo falando, né? O meu crescimento vegetativo, crescimento natural, vai ser de mais 5. Por quê? Ué, nasceram 10 pessoas, morreram 5, tenho mais 5. Legal. Esse é o crescimento natural ou crescimento vegetativo. Leve em consideração só as coisas naturais, nascimento e morte. Tá certo? E o crescimento total, professor? O crescimento total é o natural, que a gente já viu aqui em cima, mais a taxa de migração. Como assim, professor? Ué, se saiu gente ou entrou gente no seu lugar. Vamos ver aqui. Ó. Mesmo exemplo. Ó. Vou abrir um slide novo aqui em branco. Vamos lá. O crescimento natural. Vou escrever aqui com a letra muito bonita. Natural. É o terror da tia da caligrafia. Crescimento natural. Né? Vamos aqui. Ó. Nascidos. Nasceram 10. Mortos. Morreram 5. E vai dar um crescimento total, então, de mais 5. Beleza? Nasceram 10. Morreram 5. Crescimento total de mais 5. Mas e se por algum motivo a sua cidade é muito legal, muito legal, muito legal, e aí várias pessoas querem se mudar para a sua cidade? Então, você teve um nascimento de mais 5 e, ao mesmo tempo, você teve a migração... Ô, Luzinha, coopera comigo, Luzinha. Você tem aqui ó, a migração, que também foi de mais 5. Então, o seu total final é de mais 10. Ou seja, a migração influenciou no crescimento total da população. Então, o crescimento natural é só nascimentos e mortes. E o crescimento total é nascimentos e mortes mais a migração. Tudo bem? Vamos lá de novo. Ó. Mesma coisa. Se o nascimento for... Nasceram 10 pessoas na sua cidade. Morreram 5 pessoas. Legal. Crescimento natural, então, de mais 5. Beleza? Só que deu alguma coisa na tua cidade errada. E aí a taxa de imigração, a galera foi tudo embora. A taxa de imigração foi de 7 pessoas. 7 pessoas foram embora da tua cidade. Menos 7. Qual vai ser, então, o crescimento total da cidade? Ué, no natural teve mais 5, 7 foram embora. Então você está com um saldo negativo no final de menos 2. Então o crescimento total ele vai levar a migração em consideração para ver, no final das contas, se a população cresceu ou não. Certo? Então o natural, só nascimento e morte. O total, nascimento e morte mais migração. Tá bom? Deixa eu acender minha luz aqui. Mais migração. Beleza? E aí a pegadinha clássica, pessoal, que o cara bota aqui, ó, a diferença de emigrantes e imigrantes para tu fazer a taxa de migração. Aquela velha dica idiota, quanto mais idiota a dica, mais fica na tua cabeça, né? Então pensa que tu tá no teu quarto, no momento zen, só teu. Mas tu esqueceu de trancar a porta, né? Tua mãe entrou, pá! Tu vai falar, minha mãe entrou, ou tu vai falar, ih, caceta, minha mãe entrou, né? A tua mãe entrou, você fala, ih. A tua mãe saiu, você fala, e tranca a porta, tá? Então, pessoal, a emigração, o emigrante é quem sai. O imigrante é quem entra, tá? Professor, por que isso é importante? Por causa disso aqui, ó. Já vi questão assim. Vamos supor que o cara vai te dar uma tabela que vai ter o nascimento, vai ser 10. A mortalidade vai ser 5. A emigração vai ser 2. E a imigração vai ser 4. Qual é o crescimento total da sua população? Ou seja, você vai ter que fazer a taxa de imigração. Ele não vai te dar, né? Essa população cresceu ou diminuiu? Vamos lá. Vamos fazer primeiro só o natural. Nascimentos e mortes. Nasceram 10, morreram 5. Qual é aqui o crescimento? É positivo de mais 5. Beleza?
Migração. E saiu. Então aqui é menos. E ferrou, entrou. Então aqui é mais. Qual é a sua taxa de migração então? Bom, se saíram 2 e entraram 4, a minha taxa de migração no final, eu estou com ela positiva, de mais 2. Então qual é o meu crescimento total? Bom, no natural cresceu 5, na migração cresceu 2, estou com crescimento total mais 7, ou seja, minha população no total está crescendo. Beleza? A migração não fez ela diminuir. Poderia ser o contrário. Aqui poderia ser um mais 2 e um menos 4. Né? Aí minha taxa de migração seria de menos 2. E no caso aqui, meu crescimento total não seria mais de mais 7, seria de mais 3. Por quê? 5 nasceram naturalmente, porque com saldo negativo de imigração menos 2, o total então foi para mais 3, tá bom? Então, o natural, só nascimentos e mortes, o populacional total, nascimentos e mortes, mais a migração, fique esperta, fique esperto. E para a gente finalizar, alguns dados sobre o Brasil, a evolução desses dados com o passar do tempo. Taxa de natalidade no Brasil cada 1.000 habitantes de 2000 a 2015, repara como ela vai caindo, olha só, interessante, né? Como a taxa de natalidade no Brasil vai diminuindo. Por que será? O que leva a essa diminuição? Tá aí, ó, para pensar, estabelecer relação dessa diminuição da taxa de natalidade com outras coisas, como, por exemplo, urbanização, inserção da mulher no mercado de trabalho, custo de vida nos centros urbanos. Taxa de fecundidade, número de filhos por mulher, número médio, né? Era de 2,4 lá no ano 2000, caiu para 2015 abaixo de 1,8. Então, as mulheres estão tendo em média menos filhos no Brasil. Por quê? Urbanização, mulheres no mercado de trabalho, custo de vida, né? E assim vai. Pensem nisso, pessoal. É isso que vai fazer você matar a questão, tá bom? Qual a consequência de nascer cada vez menos crianças para um país? Se eu tenho cada vez menos crianças, no futuro eu vou ter menos adultos? Quem vai ser a força de trabalho daí? Pensa. Mortalidade a cada 1.000 habitantes, repara, ela foi diminuindo, até que 2011, mais ou menos, ela diminuiu, depois começou a aumentar. Então, absurdo, estão morrendo mais? Pessoal, se com o tempo vão nascendo cada vez menos crianças e a expectativa de vida vai aumentando, quer dizer que a gente vai ter cada vez mais idosos na nossa população. Cada vez mais idoso, cada vez mais vai ser o número maior de pessoas morrendo por idade, né? E também se o nosso sistema de saúde não acompanhar, se os serviços não acompanharem esse aumento das pessoas idosas, elas também vão começar a morrer em maior quantidade. Então, o Brasil começou a ter um leve aumento na mortalidade a cada 1.000 habitantes de 2012 para frente, tá bom? Expectativa de vida vem crescendo, então, aqui juntando homens e mulheres em média no país. No ano 2000 era um pouco abaixo de 75 anos, 2015 alcançamos os 75 anos em média, lembrando que tem localidades que não chega a 65, tá bom? E tem localidades que passam um pouco de 75, isso é uma média, tá bom, pessoal? E aqui a comparação entre a taxa, aqui em laranjinha, a taxa de natalidade, e em vermelho a taxa de mortalidade. Pessoal, aqui tem uma coisa muito interessante, vale um asterisco para vocês, tá? Que é a chamada janela, eu vou escrever aqui, ó, janela, ó, que bonito, professor, demográfica. Cara, tô ficando bom, hein? A tia da caligrafia lá do primeiro ano, tia Maria Helena, ia gostar pra caramba disso aí que eu fiz, tia Maria Helena. Beijo pra ti. Olha aí, olha só, né? Ó, a janela demográfica, o que é a janela demográfica de um país? É o período de oportunidade demográfica que uma população tem que está muito favorável para o seu desenvolvimento. Então, vê aqui, ó, enquanto a nossa taxa de natalidade ela está maior que a de mortalidade, quer dizer que a gente tem um número de crianças nascendo que vão envelhecer, virar jovens e virar adultos e vão suprir a população desse país ou dessa cidade, enfim, desse lugar. No caso do Brasil.
A partir do momento que nossa população ficar mais envelhecida, então quando a nossa taxa de mortalidade cruzar aqui, ó, quando acontecer isso aqui, e as projeções mostram que para o Brasil isso vai acontecer lá próximo de 2050, então não falta muito tempo. Quando isso aqui acontecer, a nossa população vai começar a diminuir. Então a nossa oportunidade demográfica ela vai estar totalmente fechada. Estamos no momento agora que a gente tem uma janela demográfica aberta, muito boa, porque o nosso número de jovens e adultos comparado com o número de crianças e idosos é um número ótimo. Mas a partir do momento que a janela demográfica se fecha, nossa oportunidade demográfica acaba, é quando você tem uma população mais envelhecida. Então você começa a ter um número maior de idosos em relação ao número de força de trabalho. E isso é um problema para a geração de riqueza de um país, tá bom? Inclusive para também fatores sociais, que são importantíssimos, certo? Pensem nisso. Como os países, principalmente europeus ou os norte-americanos e o Japão, por exemplo, Coreia do Sul, tá? Como esses países que já enfrentam um envelhecimento de população fazem para lidar com isso? O que eles fazem para tentar repor as crianças que não estão nascendo lá? Pesquisem sobre isso. Com certeza isso vai ser assunto de questão e vocês vão se dar bem. E essa questão a gente já fez na nossa live, então não vou fazer ela com vocês, tá bom? Foi um prazer, pessoal. Espero que isso tenha servido. Espero que vocês acompanhem. Dúvidas, me procurem no nosso grupo de WhatsApp. Nosso chat de atendimento é toda quarta-feira das 14 às 15 horas, tá bom? Consultem coleguinhas, consultem a internet. Valeu, foi um prazer. Até!